O progresso chegou e com ele um novo olhar. Caldas Novas hoje se projeta para o mundo como uma vitrine de sofisticação, onde a natureza e a arquitetura dançam em harmonia. Olhamos para o amanhã com a certeza de que nossa maior riqueza não é apenas o que brota do chão, mas o que criamos com nossas mãos. Caldas Novas, paixão, arte e um futuro que brilha como o sol de Goiás. No início do século passado, né, a gente já tinha aqui em Caldas Novas um histórico de água termal, né, de cura termal. As pessoas vinham, nós não tínhamos, né, o balneário que foi construído na década de 40, tudo era muito construído precariamente, à margem do córrego Caldas e à margem do Rio Quente, né, lá no município do Rio Quente atualmente. Então, historicamente, né, pelas histórias, visita de Santilé, posteriormente a visita do Dr. Orozino Correia, tudo registrado com livros, né, que nós temos as monografias desses estudiosos, né, do meio ambiente, da cultura que existia no momento e do tipo de pessoa que buscava, né, as águas termais aqui na região. A gente vê que as pessoas fechavam as nascentes com pedras, né, com lascas de pedras e faziam pequenos poços para ali emergirem e fazerem a sua banheira particular, né? Tudo registrado com livros, né, que nós temos as monografias. Caldas Novas é uma cidade que ela vem de uma grande evolução de bagageiros. O pessoal vinha de Estrela do Sul para cá, trazendo mercadorias, são mascateiros, e essa evolução, tanto de Caldas Novas como Buriti Alegre, o pessoal que veio de Minas Gerais, eles foram passando por Caldas e foram fazendo povoados. Então a cidade ela desenvolveu de uma forma a nível de colonização, mas vinda mais do pessoal de Estrela do Sul, e havia algumas famílias que moravam aqui. De 1911 para cá foi evolução, foi a descoberta de grandes jazidas de ouro. Então é uma cidade que ela tem um conteúdo muito bonito a nível de construção, a nível de descobrimento. Meu bisavô, o Coronel Bento Godoy, ele nasceu em Bagagem. Aí depois que descobriram o diamante, que a escrava descobriu o diamante, um dos maiores diamantes de melhor qualidade do mundo, foi que lá passou a chamar Estrela do Sul. Meu bisavô e os irmãos dele, todos nasceram lá, porque os pais haviam ido de Uberaba para Bagagem, porque lá naquela época, o meu tataravô, no caso, ele era comerciante. E naquela região lá na Bagagem tinha 25 mil habitantes, trabalhando no Rio Bagagem, procurando diamante, negociando. Eu sinto por Caldas Novas a minha cidade mãe. Eu nasci em Morrinhos, mas porque aqui não tinha hospital. Mas a ancestralidade minha é toda daqui, até o meu bisavô. Então eu tenho um amor muito grande por Caldas Novas. Caldas, como todo o interior de Goiás, teve o seu afloramento cultural. A cultura é uma coisa assim que só quem é culto pode valorizar a cultura. Porque vão falar, mas vai fazer isso, com tanto menino passando fome, com isso, com aquilo. Talvez o menino está passando fome, o cara está adoecendo porque ele não teve vivência cultural. E às vezes as pessoas não conhecem a cultura de Caldas Novas, as histórias, os mitos que tem, a riqueza, né, de artistas e fazedores de culturas que a nossa cidade tem. Então assim, eu tenho uma paixão muito grande por Caldas Novas, pelas famílias tradicionais de Caldas, pela questão cultural de Caldas Novas, porque a história de Caldas Novas, o início de Caldas Novas foi muito bonito. Então o coronel, ele foi um homem assim, muito além do seu tempo. Ele era presente em tudo que se chamava progresso. De 1911, ele emancipou Caldas Novas, né, que foi emancipada de Morrinhos, depois de várias tentativas, que já era um sonho emancipar Caldas Novas. Caldas Novas pertenceu a Santa Cruz, depois a Morrinhos, a Piracanjuba voltou para Morrinhos.
E aproveitando o momento que houve assim uma briga política em Morrinhos e que as lideranças desaglutinaram, foi quando foi concebido a emancipação do município da Vila de Caldas Novas. Junto ela trouxe Marzagão e Água Limpa, 2 distritos, além do Sapé. E com isso aí, o meu bisavô fez parte da história de Caldas. Coronel Bento Godoy foi até uma personalidade importantíssima de Caldas Novas e a gente tem uma ligação muito grande com isso, porque ele trouxe o meu avô para cá, eram amigos, né? Meu avô, Arcalino Santos, veio através do Coronel Bento, uma pessoa extremamente super inteligente, né? Que chegou numa época, revolucionou Caldas Novas com ideias novas e tudo, criou uma família muito bacana aqui, a família Godoy, né, amigos nossos, meu pai conviveu muito com essa família, né, com o seu Celso Godoy, que era filho do Coronel Bento Godoy. O Coronel Bento Godoy foi assim, ele foi a revolução em Caldas Novas em todos os sentidos. Todos os sentidos. Ele fez Caldas Novas, ele criou tudo que tem de inovação, primeiro o telefone, a ponte que ele bancou do bolso dele. Então, assim, Coronel Bento, ele foi um baluarte aqui dentro a nível de evolução. Então, se Caldas Novas começou com o Coronel Bento de Godoy. Sei que sempre ouvi que era um homem muito importante, muito culto e que trouxe muita cultura para nós. Porque naquele tempo, as pessoas eram uma comunidade só, praticamente parentes ou amigos e conhecidos, e a única diversão que tinha talvez fosse o cinema, que foi fundado pelo meu bisavô, o Coronel Bento, o Cine Teatro Íris, que depois da morte dele passou a chamar Cine Teatro São Bento. Caldas Novas, para mim, é um amor infinito, né? Isso aqui nós nascemos aqui, foi uma história que foi implantada aqui pelos meus avós. Então, é um sentimento que eu já cresci com ele. Eu nasci aqui em Caldas Novas, né? E Caldas Novas é uma cidade acolhedora, né? Assim como ela acolheu os meus ancestrais, os meus parentes, né, que vieram para cá e aqui que criaram as suas proles, né? Porque eram verdadeiras proles, né, Edson? Naquela geração eles chegaram com 19, 18, 15, 13 filhos quando poucos, né? Já a mamãe foram 7 filhos, né? E a minha geração já caiu bastante para 2. Então, se você imagina o quanto que a gente não tem raiz aqui, né? Quantos primos, quantos amigos que foram chegando e construindo a nova Caldas Novas a partir da década de 60, 70, com aquele boom em 80, né? Depois de 80, quando essa coisa explodiu, o turismo explodiu, as pessoas vieram numa quantidade maior e a gente vem tendo as novas gerações que vão nascendo aqui. Mas essa terra, ela é acolhedora demais, porque ela recebe tantos e recebe com esse jeito especial, né, de acolher e de dar oportunidades. Caldas Novas dá muita oportunidade para todo mundo. Então, como não ser minha, né, como não ser sua, ou como não ser de todos, né? Nós temos 3 sociedades aqui dentro. Nós temos a sociedade que são os nativos de Caldas Novas, que é uma sociedade altamente fechada. Nós temos uma sociedade emergencial, que é aquela sociedade do pessoal que chegou de tanto tempo para cá. E temos uma sociedade flutuante, que é essa sociedade que o cara chega, fica aqui 6 meses e vai embora. Entendeu? Então a sociedade de Caldas, ela divide nessas 3 categorias. Fui nascido e criado aqui, né? São várias lembranças, desde que a Caldas Novas era uma currutela, que a poucos metros daqui do nosso escritório, que é no centro da cidade, era rua de terra. Eu me recordo que ia para a casa da minha avó de bicicletinha com 6 anos de idade, e a poucos metros daqui, menos de 300 metros, já não tinha mais asfalto, era uma fazenda, né? E hoje vê uma Caldas Novas pujante, com uma economia forte, recebendo milhões de turistas anualmente. É um sentimento de amor mesmo pela cidade. Eu
Dr. Rodolfo Hall foi outra pessoa que veio para somar com Caldas Novas, para trazer muita coisa para Caldas Novas. Eu fui o trouxe aqui em Caldas Novas. O Dr. Rodolfo chegou na pousada do Rio Quente, ainda estava construindo aquele hotel lá, só tinha um hotelzinho de madeira. E ele se hospedou lá na pousada no barracão de obra, ele e o filho dele. E logo no outro dia, ou 2 dias depois que eles estavam lá, meu cunhado, Nelson Ribeiro Guimarães, que era presidente da pousada, pediu que eu trouxesse aqui. Eu, menino, né, eu vim mais para dirigir o carro, entendeu? Que era uma Aero Willis, eu vim aí dirigindo o carro dessa estrada, mas estava trazendo junto comigo, uma pessoa importantíssima para Caldas Novas, né? E depois, menino, eu vi que era uma pessoa extraordinária, que veio conversando comigo, dando atenção, perguntando muito e tudo. E quando ele chegou, eu levei na minha casa, meu pai era o prefeito de Caldas Novas, Oscar Santos. E ele, automaticamente, ele já se intitulou apaixonado por Caldas Novas, aconteceu aquilo, um amor à primeira vista. O Dr. Rodolfo, ele chegou aqui em Caldas Novas e foi um empresário, né, um grande químico, um empresário de Campinas, né, que trouxe para Caldas Novas a ideia do turismo e da hotelaria e construiu esse hotel maravilhoso. E assim, uma pessoa tão simples, tão carismática, tão assim, falante, sabe? Ele chegava a seu nível, ele conversava com todo mundo, ele era sempre em volta dele tinha pessoas de todos os níveis culturais e aquele sorriso, sabe? Especial que ele tinha para receber as pessoas era incrível. Então, um grande empresário, né, que teve um olhar para Caldas Novas muito especial e trouxe grandes oportunidades, porque a partir do Hotel Primavera veio, né, em seguida o Hotel do CTC e tantos outros hotéis. Dr. Rodolfo, para mim, ele é um divisor de águas. Dr. Rodolfo fez uma projeção para Caldas Novas, porque as águas de Caldas Novas eram minas, elas não tinham potência para jorrar. Dr. Rodolfo, num acordo com as gestões atuais da época, propôs trazer as perfuratrizes para Caldas Novas e num acordo desses, ele foi o primeiro a fazer a implantação dos poços artesianos em Caldas Novas. 70, por aí, foi quando ele perfurou o poço artesiano lá no Hotel Águas Calientes, né, que hoje é o Primavera, e o poço jorrou água quente. Aquilo foi uma coisa, um cenário impressionante. Quer dizer, tudo que o Rodolfo fazia, ele já estava anos-luz na frente de nós. Então o Rodolfo, ele trouxe uma história muito grande para Caldas Novas. Foi um dos maiores benfeitores que teve Caldas Novas, porque ele foi o cara que deu de si desde quando conheceu Caldas Novas até os últimos dias da vida dele. Rodolfo Horn foi uma pessoa, ele é da origem húngara, por sinal a mesma origem da minha família, meu avô era húngaro e os dois acabaram vindo para Caldas Novas e Rodolfo foi um grande empreendedor, pessoa muito inovadora para sua época, foi uma pessoa que trouxe muito desenvolvimento para Caldas, doou muitos recursos e ajudou a mostrar Caldas Novas para o país e para o mundo. Ele chegou aqui, né, através, né, da história, né, que o seu Ladislau, que tinha comprado ali o Hotel Avenida, contava para ele das águas termais. E ele resolveu, ele comprou uma gleba ao lado do CTC, na margem contrária do córrego Caldas, e ele resolveu fazer um poço artesiano ali e construir um hotel. O hotel, na época, se chamava Águas Calientes. Nosso contato ali com o Dr. Rodolfo, com Águas Calientes, aquela coisa, era pequeno, porque o papai ajudou ele a construir ali o Águas Calientes, né? Meu pai é o José Onofre, né? Então ele participou ali daquela construção, mas uma coisa assim emblemática que ficou, que eu lembro que o Dr. Rodolfo fez, foi uma ponte que atravessava assim o córrego Caldas e ligava o CTC ao hotel. E
ficou assim aquela integração maravilhosa, sabe? Só que aí as pessoas que, né, o turismo foi aumentando, não era só aquele grupinho de pessoas da cidade, começaram a atravessar aquela ponte e invadir o espaço do hotel, acabou que essa ponte foi, né, retirada. Dr. Ciro, ele veio e criou a cidade, criou um complexo, né, que é a pousada do Rio Quente, e daí de lá para cá veio os filhos, veio os Palmerston, que é a Dona Teresa, veio outras famílias. Mas o que é importante do Ciro Palmerston é que ele adquiriu as glebas lá do Rio Quente, né? E ele, com certeza, quando ele comprou ali essa região, ele era um homem visionário e que imaginava como que seria aquilo ali, né? Na década de 60, 62, eles lançaram ali, né, a pousada do Rio Quente, construíram um hotel de madeira ali, né? E nós aqui da cidade, olha só como que é a história, né? Nós aqui da cidade, a gente ia tomar banho lá no Rio Quente, nas terras do Dr. Ciro, e abaixo ali no Garrafão. E quando ele lançou, acabou que fechou isso. A população ela perdeu aquele acesso àquele rio maravilhoso, né? O complexo do hoje da pousada, ele é uma referência. Ele é uma referência a nível por ser construído às margens de um rio de água quente. Ele é perfeito. E daí para frente foi evoluindo. Então é uma cidade que cresceu muito rápido a nível de parques temáticos, de cultura. Olha só, a respeito da cultura de Caldas Novas, minha família fez parte um pouco disso. Meu bisavô, Oscar Santos, era uma pessoa que admirava muito a cultura e incentivava muito a arte. Falar do meu pai é fácil, porque foi uma vivência excepcional, né? Um homem com aquela visão de Caldas Novas, com aquele amor todo por Caldas Novas, e ele trabalhou dentro da política, dentro da cultura, entendeu? E divulgando Caldas Novas sempre. Então, meu pai ele tinha uma visão muito diferente, ele abria diálogo, conversava com qualquer um, ia lá conversar com o Juscelino Kubitschek, ou com o professor aqui, era a mesma coisa para ele, entendeu? Ele dialogava com as pessoas, era um homem de visão diferente. O seu Oscar Santos, ele foi o primeiro a ter uma câmera fotográfica aqui, ninguém tinha câmera fotográfica aqui. E ele lançou um jornal chamado CRO. O CRO era um jornal de crônicas de coisas que aconteciam em Caldas Novas e foi um jornal que teve uma repercussão muito boa. O seu Oscar fez um trabalho muito bom em Caldas Novas, tanto como jornalista, como prefeito. O CRO eu não tinha nascido ainda, né? Então foi lá atrás. Eles tinham uma tipografia aqui, ele e o seu Celso de Godoy. E eles resolveram criar um jornal. E se inspiraram aí tinha um cidadão aqui que jogava um baralho aí e trouxe um negócio chamado CRO. Então eles botaram o nome do jornal de CRO em homenagem ou não homenagem, mas inspirado naquele jogo, né? O jornal, por excelência, ele era muito bom. Ele contava as causas sociais de Caldas Novas, gerava as notícias daqui, da região, nascimentos, morte, casamento, eventos. Então, com isso, o CRO foi muito importante, durou vários anos, uma coisa que ficou marcada na história de Caldas Novas. E isso aí veio dar a Caldas Novas um semanário que era de grande repercussão em toda a região. E também eu vivi uma época que ele, prefeito aqui, o último mandato dele de prefeito aqui, ele corria atrás de todo mundo, de governador, Mauro Borges Teixeira era o governador da cidade, vinha aqui, ficava hospedado na nossa casa, entendeu? Ficava a semana aqui com o Oscar, e o Oscar pedindo as coisas, e foi feita muita coisa na época, né? O primeiro ginásio, o primeiro cinema, primeiro clube social, departamento de água, porque a água aqui era captada das fontes, né?
Então, isso aí não podia, né, acontecer com a cidade desse tamanho aqui, que acabava com o nosso lençol. E eu me lembro dele também em vários outros loteamentos aqui, ele trouxe amigos deles, né, que o bairro Olegário Pinto era de um amigo dele, né, do seu Gerson Castro Costa, incentivou ele a fazer aquele loteamento ali. Nova Vila era um outro amigo dele, né, o seu Juvelino, que era mineiro, agricultor aqui de Caldas Novas, construiu lá, porque meu pai era a fazenda dele, falou, não, era compadre, né, compadre, constrói, faz um loteamento aqui, a cidade vai crescer para cá e tudo. Uma das pessoas assim, que lutou muito por Caldas Novas foi a professora Wanda Rodrigues da Cunha. Ela organizava desde desfiles culturais, onde ela valorizava a comunidade, as pessoas que tinham feito parte da história de Caldas Novas, até os teatros. Então houve essa fase muito importante na vida de Caldas Novas. A doutora Wanda já tinha a ancestralidade da cultura. Ela é Rodrigues da Cunha. O mestre Orlando, que era Orlando Rodrigues da Cunha, era o pai dela. A Wanda fazia uns desfiles que nunca mais teve na vida de Caldas Novas. A Maria Gonzaga, eu me lembro daquela menina andando na praça e eu ficava boquiaberta porque ela enfrentava, usando uma pantalona maravilhosa, sabe? E porque o ponto de encontro era a praça, né? As pessoas ficavam rodando ali em volta, as meninas num sentido e os meninos no outro. Era assim, né? Para poder começar os primeiros flertes, né? Os primeiros olhares. E a Maria Gonzaga, de todas as formas, ela enfrentou essa abertura, né, da mulher, assim como Dona Wanda, sabe? Ela é importante demais para as mulheres da cidade. A Dona Iraides, ela revolucionou Caldas Novas em todos os segmentos, na área administrativa, na área cultural, na área de artesanato, a melhor boleira, a melhor fazedora de vestido de festa. Ela revolucionou Caldas Novas na questão de coisas que Caldas Novas não tinha. Ela é a matriarca da família Godoy, casou com o seu Celso Godoy, entendeu? Então ela é a pessoa assim que ela é a referência a nível de tradição de Caldas Novas. Dona Maria de Coimbra, filha de seu Jerônimo Coimbra Bueno, foi governador do estado de Goiás, tanto é que a fazenda dele foi dividida ali entre o setor Coimbra e o setor Bueno. Foi governador de Goiás, trouxe da França a cultura Art Deco. Se você vê em Goiânia o Teatro Municipal, a Estação de Trem de Ferro, tudo Art Deco. Dona Maria de Coimbra foi uma mulher criada e nasceu dentro de um palácio. Todos os eventos que tinha dentro da cidade, os desfiles, festas, ela, Dona Wanda Rodrigues da Cunha, Beatriz Tupá, são pessoas que fazem parte da história de Caldas Novas culturalmente. Então a Beatriz tem seu espaço como um legado muito grande na história de Caldas Novas, como o seu Pedro Tupá também e a Dona Júlia. O Bretas escreveu um livro, que é uma autobiografia dele, que diz Memórias de um Botocudo. Aí ele falava para mim, Joaquim, Botocudo é um cara grosso, rude, tabaréu, enfim, assim, que ele se sentia aquilo, porque ele era um homem do mato, do meio, da roça, do interior. Aí um dia eu falei, professor Bretas, o senhor é isso, imagina eu, né? Então Bretas é uma daquelas pessoas que eu tenho imensa saudade, aprendi com ele, tem que ser valorizado, foi um grande homem, em todos os aspectos, um grande profissional. Genesco Bretas hoje ele é reconhecido mundialmente, mas Caldas Novas não sabe nem quem é Genesco Bretas. Tem livros escritos em vários idiomas, é um escritor, se você vê o material dele, que perfeição, cara. O Genesco Bretas é reconhecido pela Academia de Letras do Brasil, entendeu? Então um cara assim que na área cultural, Genesco Bretas hoje ele é uma referência cultural em Caldas Novas. E você estava dizendo das personalidades de Caldas Novas, né? E a biblioteca pública traz o nome de uma personalidade, né? De um pai das personalidades que é conhecida hoje, né? Que é o professor Josino Bretas.
um estudioso, né, da educação em Goiás, né? Ele foi aquele que escreveu o livro A História da Instrução em Goiás. Então ele foi o maior pesquisador da educação em Goiás, o filho do professor Josino Bretas, que dá nome à biblioteca, que é o professor Genesco Bretas, né? O CTC, ele foi uma coisa importante culturalmente para Caldas Novas. O CTC foi fundado em torno de 1966, por aí. Todos os anos o CTC promove esse evento, já um evento tradicional na cidade de Caldas Novas, com comidas típicas, com festas típicas, algumas apresentações. Já é um evento que aí, há muitos anos faz parte do calendário de Caldas Novas e é esperado por muitos cidadãos caldasnovenses e desfrutado também pelos turistas. Faz parte também, de alguma forma, já da cultura de Caldas Novas. O que existe são as festas de reis que vão passando, né, pelas fazendas do interior até hoje. É só a responsabilidade de manter a cultura. Eu tenho 58 anos de folia. Preserva, né, essa cultura, essa raiz, né, das festas que vão para o interior, carregando as suas bandeiras, né. E eu carrego essa cruz, vou carregar ela até morrer, por devoção, porque eu já sou de Santo Reis, meu nome é Gaspar dos Reis, eu já sou de Santo Reis, que é a promessa da minha mãe, né. Enquanto eu tivesse vida e saúde, era para mim andar, acompanhar o santo, era para andar 17 anos de boneco, andei 17 anos de boneco. Depois passei para cantoria, fui cantar, hoje estou chefiando uma folia aqui. Tinha festa essa de Santo Reis, Nossa Aparecida, São João, São Pedro. Em Santo Reis nós vai lá 2 dias no Sapé, e a Nossa Aparecida nós vai 2 dias lá no Bom Jardim. Daquilo é longe pra caramba. Nós vai lá, mas para fazer a freguesia, lá eles adoram mais Nossa Aparecida, sabe? Eles apaixonados Nossa Aparecida. Então nós vai lá para cumprir os gostos deles. Eles acham bom, ficam felizes lá, você vê acabou de chorar na frente da bandeira, assim. Aqui está faltando cultura também, aqui. Se fazer um pré-exemplo desse aqui, e vocês vão chamar para fazer um encontro de folia aqui na cidade, uma cidade turística dessa aqui. Toda cultura tem a sua riqueza, né? Cada um dentro da sua medida, né? E quando eu falo da riqueza aqui, eu não estou falando da quantidade, né? Mas dessa diversidade e de dar realmente o valor que ela tem, né? Que é aquilo que ela tem, então vamos valorizar, né? Vamos trazer à tona, não deixar essa cultura morrer, ficar no esquecimento. Ainda está sendo realizada por gerações, a primeira e segunda geração que deixou essa terceira agora. Eu cito muito a minha família, a família de mamãe, a Junqueira, né? Que trazem essa tradição bem, sabe, no sangue. Então, eles ainda têm uma responsabilidade muito grande quando recebem essa coroa em tentar fazer da mesma forma que foi feito pelos nossos avós e nossos pais. Essa cultura, nova cultura, que é preservando as nossas origens. Por exemplo, a Serra de Caldas, que é um patrimônio muito grande nosso, entendeu? Nós temos as histórias, as lendas da Nega do Buraco da Serra, a lenda da Indiara. Isso traz um resgate cultural. E a gente, que faz parte da questão cultural de Caldas, faz com que nos desperte o interesse de preservação cultural sobre isso. Caldas Novas, um nome que evoca o calor da terra e a força do destino. Mas antes dos grandes espelhos de água e concreto dos arranha-céus, havia o silêncio do cerrado e o som da água sob os pés, onde muitos viam apenas solo quente, os desbravadores enxergaram um futuro. Entender Caldas é, antes de tudo, honrar o suor de quem transformou o vapor em progresso.